Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo, também sou conhecido como Professor Raimundo, e hoje vamos dar sequência, vamos continuar com a leitura do primeiro livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, que é o 13º livro aqui da nossa Bíblia Sagrada. Para quem não sabe, a nossa Bíblia evangélica, ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. Chegamos ao primeiro livro de Crônicas e vamos fazer a leitura do capítulo 26. E do que trata este livro? Este livro trata exatamente de toda a genealogia, conta toda a genealogia ali desde do surgimento, ou seja, de Adão, né? De Adão até a libertação ali do povo de Israel da escravidão, né? Da Babilônia. Então é disso que trata este livro, né? Ou seja, fala ali de toda a sequência genealógica do povo de Israel. Chegamos ao capítulo 26 e se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais leve e o seu caminho mais iluminado, eu recomendo que você acesse a nossa playlist aí chamada Crônicas e assista aos vídeos dos capítulos anteriores para você adquirir conhecimento e sabedoria para melhor tocar a sua vida, ok? Então vamos começar a nossa leitura, mas antes de mais nada já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, é totalmente de graça para você e tem muito valor para nós. Então vamos começar a nossa leitura e para isso, como sempre, vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida e vamos abrir aqui no capítulo 26 do primeiro livro de Crônicas e no versículo 1 diz assim. Ou seja, vamos continuar aqui com toda a seleção ali que o rei Davi fez ali entre os levitas para que eles pudessem cuidar, administrar e manter ali o tabernáculo, a casa de Deus, o templo do Senhor, pois Davi tinha essa obsessão de construir ali o templo de Deus, mas esta obra foi concluída somente pelo seu filho, o seu sucessor, o rei Salomão. Então, acerca das divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Mesemias, o filho de Coré, dos filhos de Asaf. E os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elaú, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo. Além disso, os filhos de Obed e Edom foram Semaias, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joã, o terceiro, e Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o abençoou, Deus abençoou Peuletai. Também a seu filho Semaias nasceram filhos que governaram toda a casa do seu pai, porque eram homens fortes e valentes. Os filhos de Semaias, Otni, Rafael, Obed, Eusabade, cujos irmãos Eliú e Samaquias eram homens fortes e valentes. Todos estes dos filhos de Obed-Edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens aptos para a força e para o serviço, eram 62 de Obed-Edom. E Meselemias teve filhos e irmãos, 18 homens fortes. Também Rosa, dos filhos de Merari, teve filhos, Sinri, o chefe, pois embora ele não fosse o primogênito, o seu pai o fez dele mesmo assim o chefe. E Uquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Rosa foram 13. Entre estes estavam as divisões dos porteiros, a saber, entre os principais, tendo guardas um diante do outro, para ministrar na casa do Senhor. E eles lançaram sorte, tanto os pequenos como os grandes, segundo a casa dos seus pais, para cada portão. Então eles fizeram ali uma espécie de sorteio entre todos eles, entre todos os irmãos ali. Se fosse o pequeno ou fosse o grande, eles fizeram um sorteio e de acordo com aquele sorteio ficava a posição de cada um. E a sorte oriental caiu para Selemias, então
Para Zacarias, o seu filho, um sábio conselheiro, lançaram sorte, e a sua sorte saiu para o norte. Para Obed-Edom, o lado sul, e aos seus filhos as casas dos depósitos. Para Supim e Rosa, a sorte saiu na parte ocidental, com o portão Salequete, perto da estrada que sobe, guarda diante de guarda. No lado oriental estavam 6 levitas, no lado norte 4 por dia, no lado sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, ou no lado ocidental 4 no caminho elevado e 2 em Parbar. Estas são as divisões dos porteiros entre os filhos de Coré e entre os filhos de Merari. E dos levitas, Aias estava a cargo dos tesouros da casa de Deus e a cargo dos tesouros das coisas sagradas. Os filhos de Ladã, os filhos do Gersonita Ladã, pais-chefes de Ladã. O Gersonita foram Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã, Joel, seu irmão, os quais estavam a cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos aramitas, e dos isaritas, dos hebronitas e dos ozielitas. E Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era governante dos tesouros. E os seus irmãos por Eliezer, Reabias, seu filho, Jesaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicre, seu filho, Selomite, seu filho. E este Selomite e seus irmãos estavam a cargo de todos os tesouros das coisas sagradas, as quais Davi, o rei, e os pais-chefes, os capitães sobre milhares e centúrias, e os capitães do exército tinham consagrado. Então Selomite ele estava a cargo, Selomite e seus irmãos eles estavam a cargo de cuidar e de zelar por todos os tesouros, todos os despojos de guerras ali, das batalhas do rei Davi. Dos despojos ganhos em batalhas, eles dedicavam para manter a casa. Então, uma parte daqueles despojos das batalhas, uma parte era dedicada para manter a casa do Senhor. E tudo que Samuel, o vidente, Esaú, o filho de Quis, Abner, o filho de Né, Joabe, o filho de Zeruia, tinham consagrado, e quem quer que houvesse consagrado alguma coisa, estava isto sob a mão de Selomite e dos seus irmãos. Então tudo ali que o rei Saul, o rei Davi, Joabe, tudo que eles haviam consagrado, e estavam tudo a cargo, estavam tudo nas mãos de Selomite e também dos seus irmãos. Dos Isaritas, Kenanias e seus filhos foram postos para os negócios externos sobre Israel, como oficiais e juízes. E dos Hebronitas, Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, tinha a cargo a Israel além do Jordão, para o ocidente, em todos os negócios do Senhor e no serviço do rei. Entre os Hebronitas estava Jerias, o chefe, a saber, no meio dos Hebronitas, segundo as gerações dos pais dele. No 40º ano do reinado de Davi, eles foram procurados e foram encontrados ali entre os homens fortes e valentes de Jazé, de Gileade. E os seus irmãos, homens fortes e valentes, eram 2.700, pois chefes, aos quais o rei Davi fez governantes sobre os Rubenitas, sobre os Gaditas e sobre a meia tribo de Manassés, para todos os assuntos pertencentes a Deus e aos negócios do rei. Então ali, esses homens de Jezé, eles foram colocados como governantes ali sobre as 2,5 tribos, aquelas 2,5 tribos que não atravessaram o Jordão. Eles ficaram do lado de cá do Jordão, que eram os Rubenitas,
os gaditas e também a meia tribo de Manassés. Eles ficaram do lado de cá do Rio Jordão porque eles eram grandes criadores de gado, e ali aquela parte ali do Rio Jordão era muito boa para quem criava gado, perfeito? Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 26 do primeiro livro de Crônicas, né? Já estamos chegando ao final, vista que esse livro ele possui 29 capítulos, perfeito? Então, para você que nos acompanha por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho de inscrever-se, é de graça para você e tem muito valor para nós. Então tenha um ótimo dia, um excelente dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!